No jogo da vida, você provavelmente é um NPC. E aqui eu vou te ensinar a como deixar de ser um NPC. Bom, ou talvez você não seja um NPC, então eu vou te ensinar aqui a como evitar ser um NPC. Mas antes, é claro, você precisa entender o que é um NPC, e eu vou te explicar isso aqui filosoficamente e usando também talvez um pouco aí de psicologia e neurociência. Um NPC, ou Non-Player Character, é aquele personagem do jogo que só serve para fazer cenário e para contribuir para o desenvolvimento da gameplay do jogador. Os NPCs, é claro, eles não têm vida própria, nem liberdade, eles simplesmente fazem o que foram programados para fazer. Eles são criaturas mecânicas, e a maioria esmagadora dos NPCs nos jogos são insignificantes e irrelevantes, diferentemente do player, que é um personagem com propósito e autoconsciência, é claro. Já na filosofia, o conceito mais próximo de NPC que eu já conheci é proposto por um experimento mental chamado zumbi filosófico. Esse conceito é bem interessante e ele ficou popular na filosofia da mente por causa de um filósofo chamado David Chalmers, que estava tentando estabelecer o que ficou conhecido aí como o problema da consciência, né? O problema da consciência é basicamente o seguinte: como é que você pode ter certeza que as outras pessoas realmente são autoconscientes? Pode parecer uma pergunta besta a princípio, mas pense bem, você só tem certeza realmente que você é consciente porque você tem uma experiência em primeira pessoa. Mas e quantas outras pessoas? Como é que você sabe que elas são autoconscientes? Tudo que você vê delas são movimentos externos, são comportamentos externos. Hoje em dia, com as IAs extremamente desenvolvidas, como o ChatGPT, conversar com elas é quase que indistinguível de conversar com um ser humano autoconsciente. Então, de certa forma, a gente também, talvez, no futuro, não vai nem ter como diferenciar se a gente está conversando com um ser humano autoconsciente ou com uma inteligência artificial. A partir dessas reflexões, esses filósofos desenvolveram a ideia de um zumbi filosófico, ou seja, uma criatura que parece humana, age e vive como se tivesse autoconsciência, mas na verdade ela não tem nenhuma experiência em primeira pessoa, ela não tem nenhuma experiência subjetiva, que não tem autoconsciência, mas responde e conversa como se tivesse autoconsciência, como se sentisse alguma coisa, como se estivesse pensando, com dúvidas e tudo mais. Um zumbi filosófico seria um organismo sem alma, um androide, e ele também é muito parecido com o modo como pensamos os insetos, seres que parecem que não têm vida interna nenhuma existência mental. Os NPCs da vida real talvez tenham algum grau de autoconsciência, mas geralmente é bem baixo. E agora eu vou falar sobre essas características dos NPCs da vida real. O nível de autoconsciência e consciência varia de pessoa para pessoa. O que eu chamo de NPC na vida real é uma pessoa com baixíssimo grau de autoconsciência e de consciência. Alguém que não desenvolve a profundidade mental, a própria vida mental interna. Os marxistas têm um conceito chamado de alienação e diriam que os NPCs da vida real, eles são alienados, e isso é causado pelas condições materiais do capitalismo. Mas é claro, eu não vou entrar aqui em detalhes dessa posição. Eu gosto muito do conceito marxista de alienação, apesar de eu discordar da explicação deles. Em geral, os NPCs da vida real são indivíduos superficiais, desinteressantes, que repetem padrões uns dos outros. Eles seguem a manada. Eles também geralmente são pobres, são marginalizados e no nosso contexto eles são subempregados. Eles são alienados e também eles são bestializados, ou seja, eles possuem comportamentos de animais, de bestas. Eles são muito emocionais, muito emotivos. Eles mal usam a razão para guiar a própria vida. Os NPCs, eles repetem padrões sem se questionar, eles não possuem um senso crítico ao analisar a realidade à sua volta ou a si mesmos, eles possuem emoções e desejos bastante grosseiros e simplistas, sem nenhum refinamento, e também são, é claro, totalmente despropositados e sem planos para a própria vida. Os NPCs são pessoas com baixíssimo grau de autoconsciência e se aproximam de um bonobo mesmo. Os NPCs não possuem consciência histórica, eles não possuem consciência da própria origem étnica, nacional, não sabem de onde vieram historicamente e qual processo formativo deu origem a eles e ao seu ambiente. Pare na rua e pergunte para qualquer uma das pessoas, dos NPCs que estiverem transitando ali, se eles sabem sobre a formação do Brasil, do estado em que vivem, ou até mesmo da cidade em que eles vivem. Pergunte se ele sabe algo do idioma que ele fala, sobre a origem da família dele. Eu não estou dizendo que para não ser um NPC você precise saber história, mas alguma coisa você tem que ter alguma noção. Se sua compreensão histórica se reduz à sua própria existência, ou talvez aos dos seus pais, então eu sinto muito, você tem essa característica de NPC. Os NPCs também não sabem se situar geograficamente, geopoliticamente e dentro da economia mundial. Eles são completamente alienados das condições regionais que interferem em suas vidas materiais, inclusive.
Um NPC não sabe como funciona um município, um estado, as principais características geopolíticas nacionais, ele não sabe nada disso. A consciência do ambiente que ele tem é bem diminuta e superficial, quase como que a de um macaco mesmo. Ele no máximo sabe se situar ali na cidade dele, talvez no estado, mas é só isso. Ele não faz a menor ideia de por que uma guerra lá no Oriente Médio, por exemplo, interfere nos preços dos barris de petróleo e faz com que ele provavelmente fique mais pobre. Os NPCs possuem também pouca noção até mesmo da própria existência. É o que eu chamo de falta de profundidade na memória autobiográfica. A memória autobiográfica é a memória que você tem da sua própria vida. Eu me dei conta de que eu era um NPC nesse aspecto no passado porque eu não tinha um diário. A nossa memória natural, ela é muito mais fraca do que a gente pensa. Ter uma memória autobiográfica superficial muito provavelmente significa uma consciência superficial, inclusive da própria existência, visto que você não consegue linkar bem os principais eventos da sua vida, as coisas que te transformaram de verdade ou aquelas que te influenciaram muito. Depois que eu comecei a escrever um diário, eu percebi que a minha memória autobiográfica era muito fraca e que eu era um NPC nesse aspecto. Hoje em dia, eu tenho plena consciência de toda a minha vida nos últimos 4 anos, mais ou menos, que eu tenho de diário. Tudo seguiu conforme os meus planos, os principais eventos eu sei, eu me lembro dos bons, dos maus, de cada experiência, e tudo adquiriu um valor bem maior na minha memória, graças ao registro escrito que eu faço por meio do meu diário. Os NPCs, eles não têm isso. São como os primatas superiores, que muito provavelmente não possuem uma memória muito boa também. É apenas uma memória superficial. Talvez os NPCs se lembrem de uma coisa ou outra, mas suas memórias são de curto prazo. Eles se lembram de algumas coisas da semana passada, ou do mês passado, mas nada demais. É uma lembrança bem superficial mesmo. Bom, acho que agora eu vou falar de uma característica que eu considero que é bastante essencial para os NPCs. Isso porque ela remete bastante mesmo aos NPCs dos jogos, né? Os NPCs literais. Os NPCs da vida real, eles não possuem perspectiva de futuro. Eles são seres despropositados. Eles me lembram aqueles transeuntes do GTA que ficavam zanzando pra lá e pra cá sem uma finalidade, apenas compondo o cenário ali como se fossem baratas desnorteadas. No caso da vida real, os NPCs dificilmente planejam grandes conjuntos do futuro da vida deles. Eles podem planejar a semana que vem, talvez um mês que vem, ou quem sabe até eles planejem uma coisa ou outra, como as próprias férias, mas eles não conseguem pensar num conjunto grande da própria vida, pensando em um horizonte de 10 anos, de 20 anos, ou até mais do que isso. Inclusive, o NPC ele não consegue pensar nem além da própria existência dele. Já é difícil ele pensar a própria vida. Imagine ele pensar, por exemplo, na vida dos futuros filhos ou dos futuros netos dele. Eles não têm planos, eles só repetem padrões da rotina, e a única coisa que provavelmente é estável na vida do NPC é o subemprego no qual ele estará lá todos os dias fazendo a mesmíssima coisa na escala 6x1. É impressionante essa característica dos NPCs. Ao meu ver, ficar repetindo a mesma coisa todos os dias, todas as semanas, sem mudar nada, sem ter planos e objetivos maiores, é o mesmo que estar morto. Se aparecesse um demônio na minha frente e dissesse que eu ficaria na mesma condição atual, sem poder criar planos, repetindo a mesma rotina para sempre, eu iria me churrascar. Uma das razões para eu ter abandonado a via do servidor público para enriquecer, coisa que eu contei lá num texto na newsletter chamado Como Ficar Rico no Bostil, é justamente essa. Imagine eu ficar lá 30 anos repetindo a mesma rotina sem mudar nada. Cara, é melhor se churrascar de uma vez. A falta de desígnio, de propósito, é típico do mundo dos NPCs dos joguinhos. Muitas coisas estão ali pelo cenário, e os NPCs do ambiente tendem a ser o mais despropositados possíveis. Tente seguir em algum momento, tente fazer o experimento de seguir um NPC no GTA e você verá que ele não fará nada a não ser ficar zanzando aleatoriamente sem nenhuma finalidade. É assim que a maioria das pessoas são, com a diferença de que o comportamento delas talvez seja um pouquinho mais complexo e dinâmico. Pense na vida de um subempregado comum. Você assistiria um filme que mostrasse a vida dele? Todo dia repetindo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas superficiais, absolutamente despropositado, atrás de um choque ou outro de prazer, de um estímulo dopaminérgico simples. Mas enfim, agora eu vou te falar da característica dos NPCs, não talvez a mais essencial, mas a que mais fode eles dentro do sistema. Isso porque geralmente começa na profunda ignorância e termina na própria condição de pobreza e subemprego perpétuo. Os NPCs geralmente não são autoconscientes economicamente. Bom, o que isso significa? Isso significa que eles não sabem da posição deles dentro do modo de produção capitalista. Na verdade, eles geralmente nem sequer sabem como funciona o modo de produção em que eles vivem. Isso é a alienação da qual Marx falava.
No contexto da economia rural, mais primitiva, pré-capitalista, o trabalhador rural comum entendia todos os processos, porque a economia era simples de entender. Ele sabia bem o que produzia, qual a finalidade, do que precisava, porque ele estava envolvido em todos os processos de produção e de comércio, que eram bastante simples. Porém, com o desenvolvimento do capitalismo, ali a partir da Revolução Industrial, isso veio a complexidade da divisão do trabalho, a ramificação complexa do direito de capital, né, do direito de propriedade, o comércio, as tecnologias, dentre outras coisas. O NPC agora é uma pequena engrenagem e nem sequer tem noção da posição dele dentro do sistema. Nesse cenário, eles são NPCs no jogo da vida de empresários, acionistas e políticos. Eles trabalham bastante e não sabem que suas vidas se resumem a ser parte de uma planilha de uma empresa ou parte de uma fonte de arrecadação de impostos. Eu comentei bastante sobre as duas características macroeconômicas que os NPCs não sabem e que drena a riqueza deles e a vida deles num texto meu chamado Black Pill Financeira e Econômica. Esse texto ele é muito, muito bom mesmo. E é um texto que resume, condensa bem digamos assim, o básico que você precisa entender para entender por que você está condenado a ser subempregado e pobre pro resto da vida. Bom, o empregado, ele faz parte do projeto econômico do patrão e dos políticos. Não há nada de necessariamente errado em fazer parte do projeto dos outros. Muitas vezes, isso até mesmo beneficia um NPC. O problema é quando a vida do NPC se reduz a isso. Ele se reduz a ser parte do projeto de outra pessoa e ele nem sequer sabe, ele nem sequer está consciente disso. E por isso ele não faz nada para mudar a própria condição. Ele não tem plano, não tem objetivo. É isso que significa a alienação e a ignorância completa que marcam o NPC. Você é coadjuvante na história de outra pessoa. Você é um NPC no jogo da vida de outra pessoa. E você nem sabe disso. Por exemplo, eu sou funcionário público de um banco atualmente e eu já fui subempregado antes. Eu sei bem que atualmente eu sou parte do projeto econômico de uma corporação bilionária, cujos interesses estão atrelados aos seus acionistas, sobretudo o Estado, que é o acionista majoritário do banco. Por isso, inclusive, o banco é público. O Estado é controlado por políticos. Então, no fim das contas, eu sou parte do projeto de governo de alguns políticos. Meus resultados no trabalho se revertem em lucros, que se revertem em caixa para políticos gastarem com reeleições e medidas populistas e assim vai. Ou seja, eu sou só uma pequena peça dentro de uma máquina maior, um pequeno número numa planilha de custos com pessoal, uma matrícula com letras e números, como um gado marcado mesmo. Sim, eu tenho meus benefícios e tenho minhas vantagens aqui, mas isso não anula o que eu disse antes. No passado, quando eu era subempregado, eu era informal. Inclusive, eu sabia que eu só estava lá como uma pequena despesa temporária da mecânica do meu chefe por causa da sazonalidade das demandas por limpeza de radiadores, de tratores e caminhões. Porque era a época de colheita das lavouras e aumentava muito a demanda por limpeza e conserto de radiadores naquela época. Então, mesmo eu estando numa posição muito inferior naquela época, eu sempre fui muito consciente dela. Por isso, inclusive, eu lutei para sair de lá e tinha noção e montei a estratégia para sair de lá. Coisa que eu já contei em vários textos, mas um texto que eu gosto bastante, que é um texto em que eu conto como a CLT e o subemprego mudaram a minha vida. Esse texto, ele é muito, muito bom mesmo, e lá eu condenso bem o choque de realidade que eu tive. Eu só tive aquele choque de realidade porque eu tinha lido muito antes. Eu tinha estudado Marx, eu tinha estudado Mises, eu tinha estudado a escola austríaca, o marxismo como um todo, e aí eu tinha plena consciência quando eu vivenciei, quando eu experienciei o subemprego pela primeira vez. O NPC, ele não se diferencia necessariamente por estar embaixo, né? Ele se diferencia por estar embaixo e não saber disso. Ele não tem consciência disso. E justamente por isso, ele não tem capacidade para tentar sair dali. Porra, como é que você vai sair de uma posição se você nem sabe ou entende em que posição você está? É impossível. Os NPCs também, por não terem uma inteligência muito desenvolvida, eles agem de forma bastante irracional. Eles agem por emoção, por sentimento. Eles são impulsivos, são instintivos, né? Eles traem, eles mentem e eles até mesmo podem fazer o bem, mas tudo porque se guiam pelo que eles sentem, em vez de agirem por deliberação intencional. Outro aspecto marcante dos NPCs é a mediocridade. Eles são medíocres no que fazem porque não pensam no que estão fazendo, não possuem o que a ciência chama de metacognição. A metacognição é a capacidade de conhecer e manipular e monitorar os próprios processos mentais em busca de aperfeiçoamento, né? Em geral, no seu dia a dia, você lembra, julga, concebe, raciocina, imagina e você nem sequer pensa sobre esses processos, você nem pensa em aperfeiçoá-los. Os NPCs, eles simplesmente fazem o que fazem e nem pensam muito no processo em si, né? É porque eles não pensam de modo geral, né? O pensamento do NPC é muito, muito superficial mesmo. Isso que caracteriza ele.
o que faz com que ele não melhore a si mesmo e tenha desempenho medíocre. Para mim, fica nítido que a autoconsciência possui graus, inclusive por causa da maturação orgânica. Crianças são menos autoconscientes e bebês, por exemplo, não são autoconscientes. Conforme os humanos crescem, eles desenvolvem naturalmente um grau de autoconsciência. Mas é aí que vem o meu ponto. Algumas pessoas são mais autoconscientes do que outras. E as que são menos autoconscientes eu chamo de NPCs. Algumas pessoas são muito pouco autoconscientes por fatores como ignorância e até mesmo problemas mentais severos, como o autismo ou demência. Ou ainda por condições materiais muito restritivas e limitantes. Por exemplo, existem NPCs que são NPCs por causa da miséria, da penúria e da indigência, né, da situação miserável em que eles vivem. A maioria esmagadora das pessoas, na minha visão, são NPCs. Eu observo a vida delas desde sempre, na escola, na faculdade, no estágio, no trabalho, colegas, clientes, até alguns amigos que já tive, parentes, chefes, e é engraçado. Eles repetem padrões todos os dias, todos os meses, as mesmas coisas, são muito parecidos, são mecânicos demais, são criaturas simples de entender e de prever. Uma breve olhada e eu consigo ver tudo o que vai se passar na vida deles. Alguns eventualmente vão se fuder muito, outros vão conseguir uma promoção, nossa, que legal. Outros estão completamente condenados, não há o que ser feito, serão o que são na mediocridade e insignificância até a morte. Essa minha capacidade de ler a vida do NPC é como ter um pouco de onisciência. Mas, é claro, essa suposta onisciência que eu tenho nada mais é do que o uso bem articulado de dedução a partir da lógica e dos fatos. Eu sei que isso que eu acabei de dizer é brutal, mas eu preciso que você entenda bem do que estou falando e eu quero que você sinta isso. Eu quero que você sinta essa brutalidade da mediocridade, da insignificância da vida do NPC, porque talvez você seja um NPC. Eu já fui e foi graças a esse choque que eu procurei mudar muito. Agora, deixa eu afastar aqui uma questão que talvez você tenha aí na sua mente. Eu sei que tem gente que vai ficar de coupe e vai dizer que existem NPCs que são ricos, sobretudo aqui no Matagal, em que existem esses influencers bonobos por causa do baixo QI da população. E por isso a população tem um baixo QI e procura líderes e acaba dando fama para pessoas que também são inferiores e que representem eles. Então tem por aí artistas, influencers, inclusive youtubers, jogadores e algum punhado de NPCs que ficaram muito ricos. Um exemplo marcante desses é o Luva de Pedreiro. E você provavelmente deve ter alguns outros em mente. Só que eu vou te dizer uma coisa, eles são a exceção. Exceção geralmente é um exemplo de gente burra. Inclusive, exceção é um exemplo de NPC. Esses casos de exceção chamam muita atenção e fazem com que você ignore o quadro como um todo. Existe muito mais gente bem-sucedida e rica que não é NPC do que o contrário. A economia do Bostil é muito ruim em diversos setores, é uma economia travada, improdutiva. Então é difícil que aqui surjam homens ricos e bem-sucedidos, empreendedores, inovadores e criativos como deveria ser, como é o caso dos Estados Unidos. Lá é bem fácil encontrar multimilionários e bilionários, na verdade essa é a norma, que escrevem livros, são professores, são pessoas muito autoconscientes de tudo, de suas vidas, de seus negócios, do país em que vivem e do mundo como um todo. Já aqui no Bostil, não. Aqui a economia de serviços e de entretenimento é talvez a única que consiga dar escala e projeção para quem veio do zero. Só que justamente esse mecanismo acaba realçando alguns NPCs burrões que ficam muito ricos. Eu conheci esse mecanismo e eu usei ele para poder faturar mais de 15 mil reais no mês passado. Então esse mecanismo que faz com que NPCs burrões fiquem muito ricos por pura sorte pode ser usado estrategicamente. O problema é que nós somos levados por um viés do sobrevivente e por um viés de exceção. O viés do sobrevivente ignora os milhões de NPCs que tentaram ser como Luva de Pedreiro e não deram certo, e nunca vão dar certo, e vão morrer na mediocridade e na insignificância. O viés da exceção ocorre porque as exceções elas chamam muita atenção, elas se destacam, mesmo que elas sejam muito raras. Na verdade, justamente por elas serem raras, é que elas acabam se destacando. E aí faz parecer que existem muitos NPCs, ou seja, burrões, bonobos, que são muito ricos, mas na verdade não, eles são pouquíssimos, só que eles se destacam frente aos outros caras que são muito ricos e que não são NPCs, que são inteligentes pra caramba, que são muito estrategistas, que chegaram lá porque estudaram, porque leram, porque viram a situação, mesmo partindo de uma boa condição de base da vida, eles fizeram as empresas dos pais deles crescerem, eles multiplicaram o patrimônio, eles enriqueceram porque eles entenderam o jogo, porque eles são autoconscientes. Basta pensar um pouco, enquanto os NPCs são muito ricos no Brasil. Pouquíssimos, porque a própria quantia de homens ricos é muito, muito pequena, 0,1%, 1% talvez.
E geralmente as pessoas ignoram quem está por trás desses NPCs ganhando dezenas de vezes mais do que eles. Isso é uma coisa que eu gosto de observar. Eu vou pegar esse exemplo do Luva de Pedreiro. Se o Luva de Pedreiro ganha 100 mil por mês, como dizem, o Falcão, que é o empresário dele e não é um NPC, ganha milhões. Inclusive, o patrimônio do Falcão é absurdamente grande. O Luva de Pedreiro, na verdade, é só uma marionete na mão do Falcão, que não é um NPC. O Luva é o NPC no projeto pessoal do Falcão, embora ele seja um NPC privilegiado, claro, ele é um NPC rico. Ninguém disse que os NPCs não podem ser ricos e importantes na história. Porra, no GTA tem NPCs que são muito importantes, eles afetam todo o rumo da história do player. A gameplay do player muda bastante por causa de alguns NPCs. Mas o próprio fato de você provavelmente não ter compreensão desse sistema econômico que faz com que o Luva de Pedreiro seja rico, mas que ele seja um NPC na vida do Falcão, comprova que você é um NPC que realmente não entende nada. Provavelmente você acha que a riqueza é algo miraculoso que cai do céu por acaso. É claro, você só conhece esse tipo de caso porque é o caso de destaque na internet e na televisão. Agora, a melhor coisa que existe é ficar rico pra caralho e ter plena consciência de tudo que se passa, ou a máxima consciência de tudo que se passa sobre si mesmo e sobre o mundo que te cerca. E a meu ver, nós, Bitcoiners maximalistas, somos todos assim. A gente fica muito rico e a gente entende de política, de economia, macroeconomia, finanças, geopolítica, filosofia, psicologia, neurociência, programação, tecnologia e assim vai. A bolha dos Bitcoiners aqui na internet e no mundo é uma bolha bastante fechada, mas é a bolha que eu conheci com mais pessoas superiores, com mais pessoas inteligentes. Isso porque para você dar all-in em Bitcoin, você tem que ter independência de vontade e muito conhecimento. Realmente você tem que ser um polímata. Eu não estou só ficando rico, eu sei precisamente o porquê, entendendo e inclusive usando os mecanismos da economia e das finanças modernas para isso, graças aos conhecimentos que eu adquiri lendo muito, lendo livros de filosofia, de economia, de marketing. Eu li de tudo, eu já estudei de tudo. Teologia, eu já estudei até coisas que não estão nada a ver relacionadas com a vida material e com a riqueza. O prêmio da autoconsciência, no caso dos Bitcoiners, é a liberdade e a riqueza. Não aquela baseada em sorte, mas aquela baseada em estratégia disciplinada de acúmulo de capital e de entendimento do capital. Agora, eu vou te dizer como você pode evitar ser um NPC ou deixar de ser um, mesmo que você esteja por baixo, mesmo que você ainda seja pobre, dependente e burro. Porque eu já fui assim também. Tudo é um processo. Eu não fiquei assim do dia pra noite. Foram anos de estudo, leitura, prática e tudo mais. Não fosse por isso, estaria eu, talvez, em um subemprego público até hoje repetindo padrões. Ou talvez eu teria feito como meus colegas do banco e estaria repetindo a mesma rotina bancária todos os dias, a mesmíssima coisa por anos, sem um projeto maior de liberdade e prosperidade. Eu sei que fazer parte da base da pirâmide é ruim, sobretudo quando você é consciente disso e sabe que é apenas uma engrenagem no processo maior. E embora eu não acredite que todos que estejam vendo este vídeo serão extremamente ricos, eu acredito fortemente que todos aqui estarão no top 10%, no máximo 20% da população brasileira. Claro, talvez o próprio algoritmo já esteja pré-selecionando pessoas desse tipo, porque o algoritmo das redes é funcionado para trazer para os meus vídeos apenas pessoas que são inteligentes, já que o meu conteúdo ele é mais avançado intelectualmente. Mas claro, pra você subir, né, caso você tenha caído aqui por algum milagre, você seja bem burrão mesmo e esteja bem na base mesmo em termos de autoconsciência e tudo mais, você tem que levar a sério as coisas que eu digo, os livros que eu recomendo e convenhamos, né, que estar na média do Brasil é muito triste, né, porque a população bonobeira é bem medíocre. Isso se reflete em diversos indicadores importantes, como o IDH, resultados do PISA, produtividade, força econômica e geopolítica da nação, enfim, tem vários indicadores aí mostrando que o Bostil ele é muito ruim mesmo, ele é bem intancável. Você muito provavelmente está condenado se você está na média do Bostil. Isso porque estar na média do Bostil, eu diria até que você estar acima da média do Bostil é você ser inferior à média global. Tem que ser bom pelo menos aqui. Pelo menos aqui no Bostil você tem que ser bom. E você pode usar métricas simples para saber em qual posição você tá. Pega aquelas métricas das médias, né? Existem várias médias aí que você pode pegar, a média de livros lidos, a renda média do brasileiro. Pega a média de alguma estatística e veja em que posição você está. Se na maioria delas você estiver abaixo da média, você tá fudido, né? Na verdade, quem tá abaixo da média muito provavelmente não cai nesse canal aqui. Quem está na média ali, talvez um ou outro pode acabar caindo aqui nesse vídeo, né? Mas eu acredito até que aqui no canal a maioria está acima da média.
Se você observar que está na média ou próximo dela em quase tudo, bom, sinceramente, você está fudido, né? Você realmente tem que se esforçar e mudar bastante, né? E, claro, tem que lutar para não ficar na média do Bostil, né? A tendência natural, se você não fizer nada, é que você fique próximo da média, né? Na renda, por exemplo, é por causa da inflação, né? Se você não constantemente não se esforça para aumentar a sua renda e proteger o seu patrimônio acumulado, você vai ser diluído pela inflação, então você vai voltar a estar na média do Brasil, na média do Bostil. Se você não estuda constantemente, você tende a voltar à média da inteligência. Se você não treina constantemente, você tende a estar na média dos obesos, né? Das pessoas gordas do Bostil e do mundo, né? Se eu não me engano, eu não sei qual que é a taxa de obesidade do Bostil, mas eu acredito que deva ser bem alta, né? Então você tem que sair da média do Bostil, você tem que estar bem acima dela, porque aqui no Bostil a média é medíocre, né? É extremamente inferior dentro dos parâmetros globais. Eu vou indicar agora alguns princípios gerais que vão te ajudar nisso, para que você não seja um NPC ou para que você evite ser um NPC caso você já não seja um. É claro que existem exceções e casos à parte de gente que deixou de ser NPC por outros princípios e tudo mais, mas esses princípios eu condensei com base na minha observação, com base nos estudos e com base no que eu mesmo apliquei na minha vida para deixar de ser um NPC. A parte boa de eu ter deixado de ser um NPC é que eu tenho muita consciência de quando eu adquiri depois muita consciência do porquê que eu era NPC e como que eu era um NPC naquela época e como que eu mudei também, porque foi um processo gradual ao longo dos anos, baseado em estudo, em muita escrita, escrevi demais, fiz muitas anotações, li muitos livros e isso me ajudou bastante. Então eu tenho uma clareza muito grande. Eu não conheço um NPC só porque eu observei eles, eu também já fui um. Então eu acredito que eu consegui condensar alguns princípios bons para que você deixe de ser um NPC ou para que você evite ser um NPC. A principal característica do NPC é a falta de autoconsciência, que se resume em grande parte em ignorância. E ignorância, em termos bem simples, é falta de conhecimento. Existem vários tipos de conhecimentos teóricos e conceituais, tais como os conhecimentos que eu passo aqui no YouTube e na newsletter. São o saber que, né? Saber que, saber por quê, né? Você sabe que isso, você sabe por que isso é assim, por que a economia é assim, por que o Luva de Pedreiro ficou mais rico, por que isso, por que aquilo. São conhecimentos teóricos e conceituais, né? Conhecimentos baseados em proposições, né? E existem os conhecimentos práticos, que é o como fazer, são habilidades, são aptidões. No meu caso, atualmente, eu tenho um curso que eu fiz sobre Bitcoin, que eu ofereci lá na newsletter. Então, esse curso ensina habilidades, conhecimentos práticos. Se você souber em que posição você está na existência econômica, social, geopolítica, histórica, e se você souber se situar, não há garantia, mas fica muito mais fácil mudar a sua posição. Então, o primeiro princípio para você deixar de ser um NPC é ser um autodidata, é estudar bastante, você tem que ler bastante, você tem que estar constantemente aprendendo novas coisas. Você tem que ser um leitor voraz, você tem que ser um escritor voraz, porque hoje em dia a inteligência está muito relacionada com a inteligência teórica e conceitual, porque você adquire a maior parte dos conhecimentos mais substanciais a partir da leitura de livros, de artigos acadêmicos e tudo mais. Lá na newsletter, eu estou fazendo uma série de textos que eu iniciei já faz um tempo e está bem interessante, em que eu chamei de book posts, que são justamente textos que eu recomendo livros e faço pequenos reviews desses livros e vou recomendando eles. Vou dizendo, esse livro é bom por causa disso, esse livro me influenciou nisso, naquilo. E aí as pessoas leem aquilo lá, como elas já confiam na minha visão de mundo e já concordam em grande parte com o que eu defendo, elas veem o que fazem sentido ou não. É como se eu estivesse filtrando os livros para elas. Eu já contei em um vídeo aqui, que eu li mais de 300 livros. Eu li muito livro mesmo, li muitos artigos acadêmicos. Eu já participei até de criação de conteúdo para livro, né? Livro acadêmico, pesquisa para livro. Então, eu acabei lendo muito ao longo da minha vida, sempre gostei de ler, e nesse cenário eu acabei filtrando os livros que são bons, muito bons mesmo, que me influenciaram muito, e os livros que não são tão bons assim, e aí eu filtro esses livros que são bons, faço um pequeno review deles e coloco lá na newsletter. Então eu tô lançando aí quase que semanalmente, mensalmente, eu lanço um book post lá, indicando um conjunto de livros ali que são bons para ler, importante para o autodesenvolvimento. A ideia é fazer com que quem me acompanha leia e estude, né, e se interesse ali por algum dos livros e acabe lendo, porque geralmente são por livros que a gente acaba mudando a nossa perspectiva de maneira mais profunda mesmo. Vídeos de YouTube, quem vê vídeo de YouTube, só vê podcast, eu sinto muito, eu vou falar a verdade aqui. Se você só vê isso, se sua base de conteúdo, de informação é só vídeo de YouTube, cara, você tá fudido, entendeu? Você tá fudido mesmo. Eu já fui um NPC e foi graças ao estudo e ao aprendizado contínuos que eu deixei de ser um NPC. Eu diria que o principal fator foi esse, foi ser um autodidata, né? Eu
eu deixei de fazer parte da pirâmide socioeconômica posteriormente, né? Mas isso antes eu deixei de ser um NPC intelectual. Eu lia muito e tudo mais e eu comecei a criar minha própria visão de mundo. Tanto é que, porra, eu falei ali que no meu primeiro subemprego, eu usava Marx e Mises ao mesmo tempo. Quem é que usa os dois autores ao mesmo tempo para pensar a realidade? Quase ninguém, porque a maioria ou é marxista ou é austríaco libertário e aí não lê um não lê o outro e tal. Eu não, eu uso o conceito de todo mundo, eu vejo o que é interessante para mim, eu capto esses conceitos, eu apreendo eles e eu uso eles no meu dia a dia, na minha vida. E até então tem dado muito certo, né? Tanto é que talvez deu muito certo em vários aspectos, mas eu acho que o mais relevante de todos é realmente a parte do dinheiro, né? É riqueza, ganhar dinheiro pra caralho, né? Isso aí pra mim, eu acho que é a prova definitiva e a prova pública, definitiva e explícita de que realmente, se você deixa de ser um NPC, as coisas ficam muito mais fáceis para você subir. Mesmo que o mundo hoje em dia esteja muito, muito mais difícil para enriquecer, como no passado, né? O que eu conto lá na Black Pill financeira e econômica. Mas é claro que existem os mecanismos de hoje em dia também, assim como em outras épocas existiram outros mecanismos de enriquecer, né? Um deles que eu falo aqui, resumidamente, é sobre o Bitcoin, né? No passado era muito comum comprar imóveis, né? Tem muita gente que enriqueceu comprando imóveis, porque era preço de banana. A pessoa comprava imóvel ao preço do que hoje a gente pagaria numa moto, a pessoa pagava num imóvel na época, no passado, comprava terreno e tal, comprava terra, terreno, e aí foi acumulando ao longo da vida. Hoje em dia é extremamente rico, porque esses terrenos aí valem muito, muito dinheiro mesmo, se valorizaram muito, né? O Bitcoin, de certa forma, hoje em dia é isso aí, né? Quem tá comprando Bitcoin agora, tá comprando como se estivesse comprando imóvel, né? Como se estivesse comprando terreno mesmo, porque isso aí vai se valorizar muito ainda ao longo do tempo. Mas enfim, agora voltando pros princípios para deixar de ser um NPC ou para evitar ser um NPC. Bom, o segundo princípio é conhecer a si mesmo. Esse é o velho clichê da filosofia, né? Eu sempre achei essa frase ridícula, porque sempre que esses palestrantes imbecis vêm falar dela, depois que eles dizem isso, eles dizem um monte de lero-lero, que não diz porra nenhuma, nada com nada, e eu não gosto disso, tá? Mas então que porra que significa conhecer a si mesmo, tá? Sem balela e lero-lero. Conhecer a si mesmo é você conhecer a sua personalidade e o seu potencial pessoal. E para você se conhecer, a melhor forma é você estudar as melhores teorias, métodos e técnicas científicas de personalidade, porque a personalidade é um conceito que resume bem o que nós somos, né? A personalidade seria a essência de uma pessoa que faça com que ela seja única e diferenciada das outras, em traços pessoais, né? E existem vários testes de personalidade interessantes, mas um deles, que eu acredito que seja a teoria científica mais bem embasada sobre a personalidade, é o teste do Big Five, né? Ou dos grandes 5 fatores de personalidade, né? E se você aplicar esse teste e também usar o dia a dia, através de um diário, você com certeza, com o passar do tempo, vai se tornar bem mais autoconsciente, você vai desenvolver bem mais o seu autoconhecimento. Por exemplo, você sabe me dizer agora quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos? Como as pessoas te veem? O que elas esperam de você? Eu vou fazer um texto lá na newsletter condensando os melhores testes, os testes que eu fiz, né, e os significados deles. Na verdade, eu tenho até um vídeo aqui. Foi um vídeo que não bombou muito, é um vídeo que eu fiz na época, eu era muito ruim mesmo em roteirizar ainda, mas ele é um vídeo que eu mostro todos esses testes aí. Mas eu vou fazer um texto condensando, porque eu acho que por um texto fica bem mais fácil, tá? Eu vou fazer um texto sobre isso, que é bem importante, né? Algumas coisas sobre as suas próprias características você pode descobrir sozinho, através de uma reflexão bem embasada cientificamente, né? Por isso que é importante você ler bastante, porque se você ler bastante psicologia, teoria da personalidade, artigos científicos e tudo mais, a sua reflexão sobre si mesmo fica bem menos confusa, bem menos atordoada. Outras coisas sobre a sua própria personalidade você vai descobrir na prática e relatando essa experiência para si mesmo, através de diário, por exemplo. E tem ainda aquelas características que você descobre por meio da opinião de outras pessoas, né? Pessoas que são sinceras e perspicazes. Pode ser, inclusive, inimigos e até mesmo desconhecidos indiferentes, né? Muitas das coisas que eu sei sobre mim, eu descobri por pessoas de fora que me disseram, olha, você é tal, 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 e eu comecei a analisar, reunir as evidências e vi que fazia sentido de verdade. Você tem que ponderar tudo isso, né? Teste de personalidade, autorreflexão, a sua própria prática, os seus hábitos, sua experiência do dia a dia, a opinião das outras pessoas, você tem que ponderar tudo isso para formar o seu autoconhecimento. Eu tenho literalmente uma pasta aqui no meu computador cheia de anotações sobre mim, análise de teste de personalidade, relatos, enfim, tudo. O nome da pasta é Me, Myself and I.
E essa pasta ali eu tenho todas as anotações sobre mim e constantemente eu atualizo elas para saber quem eu sou exatamente, como eu mudei, quais características minhas são boas e ruins e como que eu posso usar esses traços para tirar o máximo de proveito. Por exemplo, eu decidi pela via dos concursos inicialmente porque eu sabia que eu era muito bom com conceitos e raciocínio. Eu adoro estudar teoria, adoro ler, e eu já tinha o hábito de ler muito, de estudar muito. Então, para mim, estudar 3 horas por dia para um concurso não seria difícil, entendeu? Ao longo de um ano. Então, por isso que eu decidi isso. Depois eu migrei para essa questão de criar vídeos, criar conteúdo, porque eu sabia que eu tinha uma habilidade conceitual muito boa, e aí eu só precisei melhorar alguns outros aspectos, a minha oratória, a minha capacidade de comunicação e tudo mais, e aí funcionou, né? Deu muito certo aí, e a ideia é continuar me desenvolvendo para que eu consiga alcançar meus objetivos, e para isso é importantíssimo que eu me conheça muito bem. Bom, outro princípio geral para você não ser um NPC é desenvolver as suas habilidades cogitativas. Hábitos de leitura e de escrita ajudam muito nisso, né? Mas o que são essas habilidades? Elas são habilidades mentais relacionadas à reflexão e à autorreflexão. E elas englobam, é claro, muitas informações e conhecimentos que você vai adquirir por meio dos livros que você vai ler, podcast também, de vídeos como esse aqui, né? Embora eu não recomende que fique só nos vídeos, mas enfim, você vai adquirir esses conhecimentos, essas informações, e aí através disso você vai usando nas suas reflexões e também pela experiência e pela prática constante da imaginação, da concepção, do julgamento e do raciocínio, você vai desenvolver as suas habilidades cogitativas, né? Vai conseguir pensar a existência sua, dos outros e das outras coisas. Por exemplo, quando eu trabalhava na mecânica lavando radiadores, quando eu era um subempregado, eu ficava ali pensando em todos os processos administrativos e financeiros do negócio. E aí eu sabia muito bem a minha posição ali, justamente porque eu fazia isso. Inclusive, eu descobri por pura dedução que eu tinha sido contratado temporariamente para servir para uma questão sazonal da demanda ali. Era a época de colheita e, como eu disse já, aumentava muito a demanda por limpeza e conserto de radiadores de tratores, caminhões, caminhonetes. Então, por isso que meu chefe tinha me contratado, né? Não era porque ele era bondoso, porque ele era legal, porque ele queria me dar um emprego, uma oportunidade, nem nada do tipo. É porque ele precisava, porque tinha uma demanda muito alta, ele não conseguia dar conta da demanda, e ali, temporariamente, ele tinha que me contratar informalmente, né? Porque senão ele teria que criar o vínculo de CLT comigo, e aí ele contratou temporariamente para eu servir para aquela questão ali. Vamos supor que eu fosse um NPC burrão, eu nem iria saber disso, e por isso talvez eu até iria me ferrar ali com uma demissão no meio do ano ali, né? No meio do ano ele ia aparecer, você tá demitido porque você não tem mais função aqui. Bom, hoje em dia, como a minha vida já está toda organizada e planejada, no meu caso eu faço exercícios cogitativos com a vida dos outros. E é interessante você fazer isso também, né? Como eu disse, eu tenho o que seria uma centelha da onisciência, né? Porque eu olho a vida dos outros, eu observo a vida alheia, né? E é bem divertido, porque dá pra você ficar tentando prever os eventos que vão acontecer, analisando as pessoas, a personalidade delas, né? Uma das coisas mais divertidas que eu gosto de fazer é prever divórcios e términos de relacionamento, né? Eu pego pessoas que eu conheço ali e analiso, começaram a namorar e tal, esse relacionamento vai dar errado, vai dar certo, vai ser bom, vai ser ruim, quem vai se fuder, quem não vai se fuder. Isso é bem interessante de ser feito, né? Porque você usa ali psicologia intensa para fazer essas reflexões. E claro, eu uso muito dessa perspicácia adquirida para tomar as minhas próprias decisões financeiras, econômicas, românticas, enfim, todas as decisões da minha vida, né? Conforme passar o tempo e você ficar bom nessas habilidades cogitativas, você vai ficar muito bom em tomar decisões. As minhas chances de sucesso, graças a tudo isso, aumentaram absurdamente. As minhas taxas de acerto sempre foram muito altas também, graças a isso. Por isso, os meus resultados pessoais na vida geralmente são muito bons. Outra coisa importantíssima para não ser um NPC ou deixar de ser um é desenvolver e praticar a autonomia todos os dias e em todos os seus planos. Desde a infância, nós somos doutrinados a seguirmos a vontade de autoridades e superiores. Na verdade, isso até é natural. Tudo começa em casa, com nossos pais nos dando ordens e dizendo o que devemos ou não fazer. Nós somos crianças, então nós precisamos de ordens, de comando dos nossos pais para podermos sobreviver. Depois vem a escola e a faculdade, né? E aí a gente obedece à vontade dos professores. E por fim, a gente termina em um emprego sob o comando de um chefe, de um patrão, né? De uma diretoria da empresa. A estrutura social e a natureza humana nos condiciona a sermos dependentes das decisões de superiores e de autoridades.
E isso acaba nos mantendo na condição de NPC, né? E uma outra característica do NPC, portanto, é a infância mental, a dependência dos outros. Né? E hoje em dia as coisas se agravam ainda mais, porque existe o paternalismo e o assistencialismo estatal. É a era do eu tenho direito, são direitos sociais conquistados. Isso gera uma subserviência que é de dar nojo. Isso, na verdade, faz parte da sociedade humana. A existência de hierarquias de submissão e de subserviência. A existência de pessoas superiores que mandam e inferiores que obedecem. Superiores que têm tudo e inferiores que recebem migalhas. Isso faz parte. E isso aqui, o estado de bem-estar social, é só uma outra forma, um outro formato dessa mesma estrutura da natureza humana. O NPC, em geral, segue a manada porque ele não tem a capacidade de tomar as próprias decisões. Seja por condicionamento, seja por ignorância mesmo. Se você começar a formar os seus próprios planos, julgar por si mesmo, estudar por si mesmo, abandonar filiações de toda espécie, tudo fica mais fácil, porque você fica mais livre intelectualmente e volitivamente. Em suma, de modo geral, eu acho que o melhor conceito que representa isso, o conceito filosófico que representa essa característica, esse princípio, é o conceito de autonomia. Esse conceito ele foi principalmente desenvolvido na época do Iluminismo e talvez ele foi mais bem definido filosoficamente por Immanuel Kant. Autonomia, nessa visão substancial da filosofia de Kant, é ter capacidade para tomar as próprias decisões de forma livre, ou seja, ser senhor de si mesmo, sem ser movidos por causas externas. E, claro, isso envolve uma profunda autoconsciência, muito conhecimento e uma vontade treinada para tomar boas decisões independentes, né? Os cristãos, os católicos, eles tinham o conceito de mortificação da vontade, que era para fortalecer a sua vontade para tomar boas decisões. Então, porque para você poder tomar boas decisões, sua vontade precisa ser forte para dominar seus impulsos, seus instintos e tudo mais. Então, o conceito de autonomia ele traz essa característica da vontade forte, né? No contexto da época de Kant, ali do Iluminismo, a autonomia ela era contraposta à fé cega. Naquela época, os NPCs eles eram NPCs cristãos, simplesmente repetindo os dogmas de uma fé totalmente cega e sem embasamento, sobretudo pautada na autoridade das instituições e dos membros da Igreja Católica e da monarquia e da nobreza ilegítima da época. O iluminismo, como um todo, surge na Europa como uma contraposição a essa situação, né? Uma contraposição social, cultural e intelectual que estabelece aí o domínio, o império da razão, né? Da razão e da vontade própria do ser humano. A própria frase de Kant resume bem o lema do iluminismo e resume bem esse conceito que é bem interessante para que você não seja um NPC. A frase é sapere aude, ou ouse saber, ouse pensar por si mesmo, tenha coragem de aprender e julgar as coisas sozinho. Tome suas próprias decisões. Foi no iluminismo também que cresceram as ideias de liberdade do indivíduo, independência e, claro, o próprio conceito de indivíduo e a doutrina filosófica que embasa o liberalismo clássico que deu origem hoje ao libertarianismo, né? Que eu sou libertário, inclusive, né? Por isso que eu também louvo bastante essa questão da autonomia, da liberdade individual, mesmo que isso traga responsabilidade e consequências pesadas de serem suportadas. Mas eu acredito que o homem que é livre e que aceita a liberdade, que não aceita ser dependente, pobre e burro em relação a um governo, a um estado, o homem que decide ser livre, ele tem muito mais potencial de felicidade do que o homem que decide ser dependente, pobre e burro. Os marxistas vão pegar esses conceitos de autonomia e de liberdade e eles vão extrapolar um pouco e avançar um pouco nessa questão, nesse debate, né? Dizendo que eles não podem ser meramente formais e abstratos. É preciso que haja autonomia e liberdade material, positiva. Ou seja, a capacidade para você poder fazer as coisas de fato, né? Não só de você não ser afetado pelo mundo do ponto de vista interno, da sua vontade, da sua mente, mas também de você poder fazer as coisas externamente, né? O que envolveria, no caso, riqueza e posses, né? No caso, ter capital, ser dono de capital. E eu concordo parcialmente com isso, né? Eu também julgo atualmente que uma pessoa em condições econômicas e financeiras muito restritivas, realmente ela não é livre, né? Nem materialmente e nem formalmente, né? Visto que aqui no Bostil as leis não funcionam e são bastante corrompidas. Então quem não tem condições econômicas boas aí, acaba ficando à mercê da legalidade e dos benefícios de estar numa ordem legal estabelecida. Por exemplo, não tem segurança, né? E nem segurança jurídica.
Hoje em dia, no nosso contexto socioeconômico, você só consegue sua liberdade real financeira usando as novas tecnologias que estão se desenvolvendo e se disseminando por aí. Os homens realmente livres da nossa geração, os Zoomers, serão os que entendem e dominam as criptotecnologias financeiras. Fora disso, só restará a servidão pelas moedas digitais de bancos centrais, né, como o Drex. Porque o sistema financeiro será totalmente estatizado. Eu não pivotei o meu conteúdo para esses temas à toa, porque são coisas que eu estou estudando, observando e vivendo essa tendência. Se na época dos iluministas, para ser livre e independente, você tinha que ser dono de terras e ter autonomia intelectual, hoje em dia você tem que ter autonomia intelectual, o que é bastante acessível graças à internet, e você tem que, claro, dominar as criptotecnologias, sobretudo o Bitcoin. Mas também você tem que dominar as tecnologias relacionadas à internet, porque tudo vai existir na internet, tudo passará pela internet como intermediário, né? E o Bitcoin, ele é essencial e ele talvez é um instrumento mais fácil e mais acessível que as pessoas ainda têm para poderem participar um pouco do que é ser livre. O que eu estou querendo dizer é que para você ser livre e independente hoje em dia, e claro, não ser um NPC dependente, pobre e burro, é necessário ter um patrimônio livre, ter direito real de propriedade. E são as criptotecnologias que vão ajudar nisso. O capitalismo mudou, não é um simples capitalismo de indústrias e terras. Agora existe a internet, os trabalhos remotos, a globalização financeira e jurídica e fiscal. É conhecendo essas formas que podemos proteger e resguardar nossa liberdade real e externa. Sem isso, nós seremos servos desses estados de bem-estar social, que nada mais são, na verdade, do que estados de servidão coletiva. Nem todos vão ter muito patrimônio a ponto de poderem parar de trabalhar para sempre e serem totalmente livres. Mas aqueles que sabem do que nós bitcoiners estamos falando e alertando, estão muito à frente dos que não sabem, né? Dos NPCs. Muitos bitcoiners, inclusive, já estão vivendo a total liberdade e independência que só seria possível para o afegão médio dentro, talvez, de um Ancapistan, né? De um país totalmente livre, libertário e tal. Talvez a Argentina se torne isso nos próximos anos. Nós veremos aí. Se o cara conseguir manter lá, se o Milei conseguir manter, talvez a Argentina seja esse Ancapistan que até os NPCs de lá ainda serão superiores, né? Ou talvez eles nem serão NPCs mais, por causa de uma situação de liberdade e prosperidade que o livre comércio capitalista realmente traz. Se você tem patrimônio na nuvem, um negócio na nuvem, múltiplas cidadanias, residência fiscal em paraísos fiscais, você tem a total liberdade. Você tem a liberdade irrestrita. Você realmente não é NPC, você é o mundo, você é um player do mundo, do jogo da vida. Quem não tiver noção dessas coisas que eu estou dizendo aqui será um servo do sistema financeiro totalitário que se estabelecerá nos próximos anos com o uso dessas tecnologias aí de moedas digitais totalmente controladas e centralizadas. Inclusive, eu estou devendo um texto na newsletter falando sobre o Drex especificamente. E eu pretendo fazer isso mais adiante. Eu vou fazer um texto bem aprofundado sobre o Drex e que medidas ainda a gente tem para poder se livrar disso por enquanto, né? Das consequências que virão por aí. Com o Drex, o Brasil tem o potencial de se tornar algo pior do que a Coreia do Norte. E claro, os NPCs, como são NPCs, não fazem a menor ideia de que isso está ocorrendo. Na verdade, eles nem sabem o que é isso. Não é à toa que trabalham mais da metade do ano para o Estado, pagando um monte de impostos, sem nem saberem disso. São escravos, são servos pela própria natureza ignorante e estúpida. Pois é, o Drex está próximo e quase ninguém tem noção disso, né? Os NPCs não sabem disso. Mas você não tem mais desculpas. Agora você está ciente de tudo isso porque você ouviu isso neste vídeo. Se você não fizer nada no futuro, sofrer as consequências, você não vai poder alegar que não sabia, que era ignorante. Agora cabe a você se preparar e estudar. E não tem nada de difícil e complexo aqui. Eu não estou querendo falar de um segredo, conhecimento do secreto que vai te tornar livre, rico e blá 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 e tal. É apenas fazer o básico todo dia, que é ler, estudar, treinar, ter uma rotina produtiva. Você tem que aprender sobre essas coisas que eu venho falando aqui desde o início do canal e do Substack e que eu vou ensinando, né? Inclusive ensinando macetes e hacks que podem ajudar nessa questão do autodesenvolvimento. Eu já falei deles em alguns conteúdos lá na newsletter, hacks de autodesenvolvimento, de produtividade, de rotina e, claro, os financeiros, né? Porque as pessoas que estão conhecendo esses mecanismos estão se tornando muito mais ricos e livres. E quem já é rico está se tornando absurdamente rico e livre.
Um exemplo desses hacks financeiros foi o empréstimo que eu fiz para comprar Bitcoin. Talvez o meu maior caso de sucesso, e também é, claro, o caso mais nítido, então por isso que eu estou usando ele como exemplo aqui. Eu cheguei a comentar aqui na aba comunidade do canal, na época, inclusive, muita gente viu, o Bitcoin estava, se eu não me engano, a $70.000, 65, $108.000, na época que eu fiz o empréstimo, né? E o Bitcoin se multiplicou absurdamente de lá para cá, né? Não era algo totalmente inesperado, eu já tinha essa visão, os Bitcoiners também já esperavam essa explosão de preço do Bitcoin. E se você quer aprender a não ser um NPC e se desenvolver intelectualmente, mentalmente e tudo mais, você pode se inscrever aqui no meu canal e lá na newsletter, onde eu trago textos, né? Lá eu sou muito mais recorrente, muito mais aprofundado do que aqui, porque eu prefiro escrever do que falar e fazer vídeos, né? Na verdade, eu não gosto muito de fazer vídeos, eu gosto de fazer os roteiros, mas não gosto de fazer os vídeos em si, gravar, narração, blá blá blá. Então na newsletter eu trago conteúdos semanais, quase que toda semana eu tô postando textos, a partir de agora eu vou tentar postar 2, 3 textos por semana, né? E aqui no canal eu posto um vídeo a cada 2 semanas, talvez um vídeo por mês, porque é muito chato fazer vídeo mesmo, e não dá muito retorno, né? Bom, se eu estiver errado sobre as minhas opiniões, no fim das contas, você termina bem melhor do que começou. Mas, se eu estiver certo, você terá sido salvo neste mundo, caso você se prepare a partir de agora. Um forte abraço e se esforce para nunca ser um NPC e se esforce para deixar de ser um NPC se você se identificou como um. Sério, a vida de um NPC é muito deprimente, me dá vontade de me churrascar.